Olá pessoal, vamos lá dar continuidade ao estudo que começamos no vídeo passado, refutando a ideia de que Enoque foi levado vivo para o céu, que ele não passou pela experiência da morte. Então eu fiquei de explicar então o que significa Gênesis 5, do 21 ao 24, e Hebreus 11, 5, que são os dois textos que as pessoas que entendem que Enoque foi levado vivo para o céu, sem passar pela morte, usam para fundamentar essa interpretação, esse entendimento. Em Gênesis, capítulo 5, versículos 21 ao 24, diz assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Bem, nesse texto aqui, nós não vemos em momento algum falando de céu, terceiro céu, paraíso. O que esse texto aqui diz é que Deus tomou Enoque para si. Aí entra a imaginação religiosa e entende esse tomou Deus Enoque para si como dizendo: e Deus levou Enoque vivo para o céu, para o terceiro céu, para o paraíso, e ele está lá com Deus. Isso aí é criatividade religiosa, o texto não fala nada disso. O texto não fala que ele não morreu. Pelo contrário, no versículo 23 diz: E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Estes foram todos os dias da vida de Enoque. 365 anos. Se ele tivesse sido levado vivo para o céu, ele continuaria vivo então. Essa expressão não poderia existir nessa passagem. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Agora nós vamos entender melhor então o que significa isso. E tomou Deus Enoque para si e não se viu mais. Lá em Hebreus 11, no versículo 5, diz assim o texto: Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Esse texto aqui, ele gera mais confusão, porque diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara. Como é que a gente explica isso? Esse texto está dizendo claramente que ele foi trasladado para não ver a morte e não foi achado. Então a mentalidade religiosa, criativa, já começa a dizer: olha aí, tá vendo que Enoque, ele foi levado vivo para o céu, que Deus o tomou para si, que Deus o trasladou, foi para ele não ver a morte, que Deus o levou vivo para o céu, que ele não passou para a morte. Será mesmo que é isso que esse texto está dizendo? Para a gente entender definitivamente que não é nada disso que o texto está falando, é só a gente ver alguns versículos depois. O versículo 13 diz assim: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nesse capítulo 11, o autor da Epístola aos Hebreus citou algumas pessoas do Velho Testamento que são exemplos de fé para a gente. Ele falou de Abel, ele falou do Enoque, ele falou
de Noé, Abraão e Sara. E quando chega no versículo 13, ele diz: todos estes morreram na fé. Ele não diz todos estes que eu citei, exceto Enoque. Ele diz todos estes, citados no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, morreram na fé. Então, no versículo 5, quando diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte, não está falando que ele foi levado vivo para o céu, que ele não passou para a morte. O que está falando aqui é que Deus concedeu um grande livramento a esse profeta em seus dias. Tinha muita gente querendo matar ele, porque o ministério dele incomodou muita gente por ser um servo autêntico de Deus. Então Deus o trasladou para que ele não visse a morte, para que ele não morresse assassinado por aqueles que estavam perseguindo ele. É só disso que o texto está falando. E não que Deus o tirou da terra e o levou vivo para o céu. Porque nós vimos no vídeo passado que isso é impossível. E daqui a pouco eu vou ler João 3,13, onde Jesus deixa claro que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Mas antes eu quero explicar o que significa esse termo, trasladado. No grego, o termo é metatítime, que significa transportar de uma parte para outra, levar de um lugar para outro. Então, na verdade, Deus tirou Enoque de uma parte para outra, transportou de uma parte para outra, para que aqueles que queriam assassinar ele não conseguissem, não assim o fizessem. Foi só isso, um livramento que Deus concedeu a ele em seus dias. Não está falando que Deus tirou ele da terra para o céu, porque Jesus disse: ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E o autor da Epístola aos Hebreus, no versículo 13 desse mesmo capítulo, deixa claro: todos estes morreram. Morreu. Abel morreu. Enoque morreu. Noé morreu. Abraão morreu. Sara, todos estes morreram na fé. Então, entendam isso de uma vez por todas. Enoque não foi levado vivo para o céu. Agora vamos lá para João 3,13. Eu fiz questão de colocar a tradução Almeida, Revista e Atualizada, que diz assim: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Perceba que essa parte que está no final do versículo está entre colchetes, porque não consta no original. No original vai só até Filho do Homem, não tem essa partezinha que diz que está no céu. Isso aqui foi uma inserção para confundir a mente das pessoas, para levar as pessoas a um entendimento equivocado acerca de uma certa doutrina que eu não quero entrar em detalhes agora. Então o Senhor Jesus falou claramente durante o seu ministério: ninguém subiu ao céu. Se Enoque tivesse sido levado vivo para o céu, sem passar pela morte, o Senhor Jesus teria que ter dito assim: ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem e também Enoque. Ninguém subiu ao céu, exceto Enoque e também Elias, né? Porque tem um entendimento aí também equivocado de que Elias também foi levado vivo para o céu, que não morreu. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando que não tem nada a ver. Elias, assim como todos os homens que viveram até hoje, morreram. Porque por causa do pecado a morte passou a todos os homens. Romanos 5:12 e Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez. Todos que viveram até hoje morreram. Todos que existiram na face da terra, nenhum escapou da morte. A morte passou a todos os homens. Então veja aqui que o Senhor Jesus está dizendo, deixando claro, que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Só o Senhor Jesus subiu ao céu. E depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então eu acho que com isso fica claro que quando Gênesis
5, do 21 ao 24, diz que Deus tomou Enoque para si, não está dizendo que Deus levou ele para o terceiro céu, para o paraíso, que Enoque está lá, vivo até hoje, que não passou pela morte, nada disso. O texto não está dizendo nada disso. E quando Hebreus 11:5 diz que Deus trasladou ele para ele não ver a morte, está falando de não ver a morte no sentido de ser assassinado por aqueles que estavam perseguindo ele. Tanto é que o texto vai dizer, e não foi achado. E o autor da epístola aos Hebreus faz questão de explicar isso no versículo 13 da sua epístola, no capítulo 11, dizendo, todos estes morreram na fé. Então, o que passar disso é construção teológica, o que passar disso é invenção da mente humana, não se sustenta biblicamente esse entendimento de que Enoque foi levado vivo para o céu sem passar pela morte. Espero, com esses 2 vídeos, ter esclarecido esse assunto. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.